nome é Solange de Campos Loureiro Fernandes. Eu tenho 17 anos de SESC e hoje eu vendo vatapá de bacalhau ou de camarão, costela desossada com mandioca e carne seca com banana verde. Aí uma semana eu trago a costela com a banana e outra semana a gente traz o vatapá com a costela. Aí ficou dividido assim, que é 2 pratos só para cada bolicheiro, né? E o meu grupo é o grupo B, que antes eu fazia parte do A, agora eu estou no B. Aí é pessoas diferentes, né? Que eu não estava acostumada a conhecemos pessoas novas. E estamos aqui. Já tem 17 anos que eu estou aqui. Já passamos muita coisa boa aqui. E eu adoro vir aqui, adoro trabalhar aqui. Vender meus produtos, todo mundo gosta da comida, é muito bem elogiado. Todos os eventos que a Caroline chama, a gente participa. Não leva a mesma comida, mas leva outros pratos que a gente sabe fazer, né? E temos sempre sucesso, graças a Deus. Eu conheci o boliche por uma amiga minha, que era professora igual comigo, e ela trabalhava na mesma escola que eu, e ela falava do SESC. Vai lá no SESC, eu vendo comida, eu vendo bobó de galinha. Aí meu marido precisava também. Aí nós viemos uma quinta-feira, isso aqui estava fervendo de gente. Aí ela falou assim, faz a inscrição que vai ter no final do ano, em outubro, novembro tem inscrição, você faz. Se der certo, você começa. Aí quando abriu as inscrições eu vim fazer, porque meu marido não dava para vir, eu vim fazer no nome dele. Aí deu certo, nós começamos a trabalhar. No começo, como a gente fazia dobradinho, o pessoal não gostava muito, torcia o nariz, falava que a comida não era um prato agradável para algumas pessoas, outras já gostavam. Aí depois meu marido achou melhor colocar peixe. Aí nós viemos com peixe ensopado. Aí sim, aí nós vendemos bastante, porque todo cuiabano gosta de peixe, né? Aí nós começamos a mudar por causa do público que vinha. Aí começou a enjoar do peixe, a gente começou a mudar o cardápio também. E como vai ficando as coisas muito caras e não dá para você subir o preço muito, porque também o pessoal não compra. Então a gente tinha que ir se adaptando assim, né? Conforme você vai trabalhando, você vê que você não tem resultado, você vai trocando, né? Vai fazendo as experiências. E foi assim que a gente chegou até o vatapá, nós vendemos outras coisas. O peixe, foi a costela, vendemos feijoada. Ele criou feijoada para cá, vendia mais ou menos também, que o pessoal falava assim, mas feijoada à noite é muito pesada, a gente não come. Mas tinha gente que gostava de comer à noite, né? Então, aí eu falei, aí não deu certo. Mas a gente ia tentando, né? Cada 6 meses a gente podia estar trocando o cardápio, aí nisso a gente ia trocando. Aí trazia, o pessoal experimentava, a nutricionista, ela dava o aval, aí a gente trocava os pratos. Aí que nós ficamos até com a costela desossada com mandioca e o vatapá que ele criou por último. Antes dele falecer, ele criou esses 2 pratos. Ajuda bastante a minha vida, né? Que eu fiquei viúva, a mim e meu filho. E dá para ter uma renda extra para a gente poder viver a vida. Contribuir muito. Não dá para falar assim, eu vou ficar sem, que não vai me fazer falta, eu estaria mentindo. Faz muita falta, sim. E quem está aqui sabe o quanto que é importante na vida da gente conseguir entrar e conseguir ficar por tantos anos como eu estou, 17 anos. Tem gente que vem e fala, eu vou começar. Aí compra tanta coisa, faz tanta coisa, aí você vê que você não vendeu aquilo. Nos primeiros dias você não vende, você acha que você vai vender igual uma pessoa que nem está eu, as outras pessoas, vender bastante? Não vende, você vende pouco, até a pessoa conhecer você, conhecer seu produto, gostar, e ele começa a vir, vai vindo e vai vindo. E as pessoas acham que não, que é no primeiro, na segunda-feira você já vai conseguir vender tudo e sair daqui. Não é, aí muita gente desiste, não vem mais, não persiste, né? Acha que vai ser fácil, e não é fácil. Até você conseguir clientela, a gente tem que suar bastante. Não é que nem eu vendi 22 pratos, se eu fosse outro, meu marido fosse outro, eu falo, não vou mais. A gente só vendeu 22 pratos, olha o tanto que nós gastamos, não tivemos lucro de nós. Eu falei, mas o começo é assim. As pessoas que estão antigas vendiam muito mais que nós, mas nós estamos começando. Não vai chegar um dia que nós vamos vender mais igualzinho eles. E aconteceu, né? A gente tem que persistir naquilo que você deseja, para dar certo o sucesso.
Então as pessoas chegam na sua banca e falam, a senhora veio da onde? Ah, teve gente que veio já de fora, de outro país, adorou a nossa comida. Fala, a gente não entende inglês, mas veio agradecer, fala que ela estava muito bom. E a gente faz amizade, conversa, conta caso. Então isso passa o tempo, quando vê se já é 9 horas, tá na hora de ir embora. E eu adoro conversar, bater papo, dar risada, eu vou mexo com um, mexo com o outro. Então isso para mim é maravilhoso, que você ficar em casa sem ter o que fazer, com conversar e jogar a conversa fora, não é bom? Você vir num lugar desse maravilhoso, tem música, tem atração toda semana, tem shows maravilhosos que aqui tem. Então a gente só tem que agradecer, isso aqui é maravilhoso. Meu marido sempre falou e eu confirmo com ele, aqui é o melhor lugar para o pessoal vir. De quinta-feira só dava o lixo no Cuiabá. A gente tem que ser humilde, né? Amizade. Que nessa semana, desculpa, nós perdemos uma amiga nossa, né? Do boliche. Então a gente entra aqui, eu já vi ela sentada ali. Não tem como a gente não sentir falta, né? E outras pessoas também, amigos que já partiram. Então a gente tem uma amizade, é uma família. Um conhece o outro, um ajuda o outro. Falta uma coisa, você corre lá, ô fulano, você tem, sobrou arroz aí, a gente empresta, a gente dá, na outra semana, se precisar, a gente também, sabe? Então a gente ficou uma grande família aqui no SESC. Isso é muito bacana, eu gosto demais. Desculpa de eu chorar. É muita emoção. Não precisa. É que a gente lembra dessas coisas e a gente fica emocionada, né? Semana passada foi a Dilza, nossa amiga do Bobó. Então eu chegava aqui, ela estava sentada ali, ó. Então é que a gente entra aqui, você já lembra. A mulher do parente, uns 2 anos atrás, meu marido. Então a gente vai criando esse vínculo com todo mundo. Um conhece o outro, principalmente da comida. Do artesanato você conhece, fala, oi, boa tarde, tudo bem? A gente olha, quando acaba a comida você dá uma volta em tudo, aí você conversa com as pessoas, né? Mas a comida, todo mundo um ajuda o outro. Os mais chegados é assim. Ah, fulano, acabou o arroz, você me empresta, comprou aí? Empresta. A gente corre lá, pega, porque o nosso tá faltando, ainda tem comida para vender e acabou aquilo lá, entendeu? Então isso é muito importante, muito bacana. Entre todos nós somos assim, unidos. Isso é bacana. O pouco que entra ajuda bastante. Cada 2 vezes a semana que a gente vem aqui, ajuda muito, bastante. A gente sente muita falta quando não tem. Quando a gente para, que vem férias, ou então como teve a pandemia que nós ficamos em casa, né? Quando a gente conversava pelo telefone e falava, meu Deus, quando a gente vai voltar, né? Pra gente se encontrar, matar saudade, a gente não vai poder abraçar, nem beijar. Mas só de você ver aquela pessoa ali, você ficava feliz, né? E a gente ficou 2 anos trancados dentro de casa, né? Então, nós sentimos bastante. Foi muito difícil essa parte. Mas eu gosto muito daqui. Tenho muitos amigos, tanto do grupo B como do A. Quando a gente vem aqui fora da nossa feira, é uma alegria a gente rever todo mundo também. Vocês são muito bacanas, super atenciosos com a gente. Eu não tenho nada a que reclamar, só agradecer. Tem cliente que vem toda semana. Eu tenho uma menina que vem toda semana. Eu fiquei duas semanas sem vir porque eu tive a Covid, né? E a minha colega estava com problema de pressão. Aí nós não viemos. E ela veio, falou, aí ela vinha vindo, ela falou, ai mãe, hoje elas estão aí, a tia tá aí. Hoje eu vou comer minha costela, ai que delícia. Ela chega, o olho dela até brilha quando vê a nossa comida. Ela não fica, ela adora com a nossa comida. Então a gente tem que, desde o pequeno até o maior, né? Que vem só para buscar e vai embora. Então eles falam, nossa, a senhora fez falta, a senhora não veio. Eu falei, a gente estava com problema, não deu para vir. Então a gente sente que a gente tem a retribuição, né? Que gostaram da nossa comida, que gosta da nossa comida e que a gente faz falta para eles. Assim como a gente agradece eles estarem aqui toda quinta, comprando nossos produtos, que a gente está fazendo uma coisa boa, né? Estou servindo comida gostosa e eles se sentem felizes de comprar nossa comida e a gente mais ainda, de oferecer coisa gostosa, né? Quem que não gosta de comer uma coisa boa?
Eu fiquei muito feliz por ter recebido, né, por estar aqui 17 anos e ter colocado o boliche nesse projeto da menção de aplausos que a gente está aqui. Não foram só os restaurantes, mas lembraram de nós enquanto faz parte disso aqui, né? Não deu para chamar todos nesse evento, mas vai ter outros que vão ser também agraciados como nós, né? São mais antigos também, os novos também têm o direito de receber. Eu acho que todo mundo que mexe com comida, que tem essa alegria de receber, porque depois que você morre não adianta. Você tem que receber as coisas enquanto você está vivo, né? Então eu fiquei muito orgulhosa. Tô lá para colocar no quadro e colocar na minha casa. Que nem a pessoa perguntou, o que é boliche? Falei, boliche é aquela antiga mercearia que você ia, que lá você encontrava de tudo, né? Você quer arroz, feijão, não sei o quê, tinha tudo lá ali para vender. É a mesma coisa aqui. Só que aqui é a comida e vários tipos de comida e vários tipos de artesanato, né? Que a pessoa vem e encontra aquilo que ela quer, que ela acha que é legal. Então ela vem aqui e encontra um pedacinho de Cuiabá, com cada um com um prato, cada um com um artesanato diferente. Para mim é isso, boliche. Eu sou Rosane Fagundes Kramer, eu faço parte do Núcleo Arte da Terra, aqui do Distrito de Progresso, Tangará da Serra, desde 2008. Eu vim do Rio Grande do Sul, Santa Catarina depois, daí vim para cá. Morei 2 anos em Tangará e a gente comprou a propriedade aqui e veio morar aqui no distrito. Aí é onde que surgiu esse grupo, com vários cursos com apoio do município, já em 2007. Hoje ainda temos já 2 ainda que participam do núcleo, que na época fizeram esse curso em 2007. 2008 daí teve outros cursos trazidos pelo município, pela Secretaria de Cultura e apoio do Senar. Aí é onde que o distrito é pequeno, né? Todo mundo se conhece, tinha que ter turma. Então me convidaram, eu acabei convidando outras pessoas também e a gente fez esse curso. Depois veio outros cursos e assim foi. E a gente viu que como aqui não tem outras pessoas que trabalham com a cerâmica, e a gente se identificou. Então no começo trabalhamos em individual. Aqui já, primeiro no centro do Lar do Idoso, que tinha um forno lá e os cursos aconteciam lá. Aí, como eu tinha um espaço, que a gente está até hoje aqui ainda, a gente decidiu vir fazer um forno movido a lenha para queimar as peças nesse quintal. Aí, de repente, surgiu uma encomenda. E como que nós vamos fazer individual? A gente viu a necessidade do coletivo, porque ele é um trabalho de processos, ele não é um trabalho rápido. Então a gente compra o tijolo, faz isso até hoje, né? Compra o tijolo, põe ele de molho, que é o tijolo cru, põe ele de molho em tambores, e depois a gente passava, até um tempo atrás, numa peneira para tirar as pedras maiores que vêm danificar a peça no forno depois. Aí depois, agora a gente está com a máquina, né? Graças a Deus a gente conseguiu comprar a máquina.
Então, fazendo esse processo, que põe o tijolo de molho no tambor, na água, depois passa na máquina, depois pega esse barro, bate ele para tirar o ar, modela as bolas, a gente diz faz as bolas, né, conforme o tamanho, o peso que vai ser a peça. Aonde depois vai para o torno, aonde tem uma pessoa no torno que faz essa peça. Tirando dali, essa peça depois vem para um descanso, para uma pré-secagem, aonde é feito o acabamento depois. Aí, depois ela bem sequinha, ela vai para o forno. Antes nós usávamos um forno a lenha. Hoje, já temos o forno elétrico desde 2017. Então já facilita um pouco mais. A associação, a Soarte, é formada por 5 núcleos. Agricultura familiar, a panificação, nós da cerâmica, as meninas que fazem artesanato com tecido e as plantas ornamentais. O núcleo Arte da Terra, ele é formado por mim, Rosane, Dona Fia, Dona Maria Sebastiana, só que é conhecida por Dona Fia, a Valéria, a Orlinda. E, na verdade, de todos esses cursos, sempre eram de 15 pessoas, né? Só que, peneirando, quem teve realmente o dom e, assim, a persistência foi nós. Tínhamos mais uma pessoinha, mas aí já partiu, não está mais entre nós. A gente trabalha no coletivo, aonde que, assim, maioria, sempre tem que ter alguém que decide, assim, toma um ponto de frente, ou, né, que está mais a par das coisas, que vai buscar algumas coisas. Mas o coletivo, a gente trabalha mais onde todas decidem. O horário, hoje eu não posso trabalhar de manhã, tranquilo, vem à tarde, hoje eu não posso, não tem problema, amanhã reponho, ou um outro dia, é tranquilo. Quando aperta sim, quando tem pedido, alguma coisa, graças a Deus que isso vem acontecendo, a gente trabalha mais. Tem dias que trabalha a semana inteira, principalmente o torno que é a produção que tem que ser produzido para nós termos o que fazer na paralelo, que é os acabamentos, a queima, passar resina ou pintar e depois comercializar. Como tem o ponto de venda, a loja na MT, então a gente já sabe mais ou menos o que o cliente busca. Então, nosso carro-chefe, assim, de grande valia é os vasos para plantas. Então, a gente sempre tem um estoque e a gente participa das feiras da Zapai, Campo Novo do Parecis, aqui de Tangará e às vezes até outras cidades. Cuiabá a gente já fez feira, Diamantino, Nobres, Sapezal. Então, quando a gente descobre uma feira com o apoio do município, aí a gente sempre vai e já sabe mais ou menos o que o cliente quer, a gente vai se organizando e vai produzindo. Inclusive, a gente deixa também, já 2 vezes, levamos peça para o Sesc em Cuiabá. Nossas peças estão com vocês lá. Então, aqui realmente é a produção que acontece naquela forma, né, que a gente vai vendo conforme a demanda e as meninas vão se organizando aqui no preparo da matéria-prima e na própria produção. E tem o comércio, a loja também, que mais eu fico lá, né? E às vezes a Penha me apoia lá, a Valéria me apoia lá. Então, conforme a gente tem a necessidade, uma vai apoiando a outra. Porque nós, na verdade, nesses anos todos, nós já somos uma família. Nós aqui é o que faz, é a nossa renda mesmo. Agora que está melhor, né? Mas já teve perrengues grandes, então é porque a gente persiste. Nós somos persistentes e tentamos melhorar cada dia mais. Então a gente busca novidades, peças diferentes, muita coisa, sabe? Porque se fosse sobreviver só daqui, não. Apesar de nós estar todo esse tempo no mercado, ainda tem muita gente que diz assim, eu não sabia que vocês existiam, eu não sabia de vocês. Então é assim, uma cultura que ainda tem que se trabalhar bastante. Vem crescendo, sim, a gente tem parceiros, Tangará, a gente tem lojas que a gente está produzindo peças exclusivas para essas lojas de plantas, decoração. Então, está crescendo, graças a Deus.
Então, a nossa atividade para a cultura do município, eu acredito que sim, porque nós aqui temos as aldeias e a gente tem algumas peças com riscos indígenas e a própria cultura indígena, eu acho que assim, a cerâmica provém do indígena, né? Então, para o município, acredito que seja bom para nós também, porque apesar não, o bom é que a gente vai para outra cidade e leva o nome do município, né? Começou por causa que a gente faz parte do grupo do Mato, né, dos ceramistas do Mato, da Leonice Aretê, né? Então ela veio dar um curso de esmaltação para nós, onde ela gostou do nosso barro, do que a gente produzia e inscreveu a gente lá no grupo. E a gente foi inteirando com elas e já participamos daquele prêmio também, a gente foi beneficiado também do Aldir Blanc. E assim vai indo. Estamos no site também, né, do Ceramistas do Mato. E dali que o pessoal do Sesc descobriu a gente e entrou em contato e já comercializamos com. Porque o artesanato para nós é a nossa alma, é um pedaço de nós que a gente consegue transmitir, passar para alguém. Então eu acho assim, a nossa vida. Eu, ao menos particularmente, eu acho que as meninas também, porque é um comércio, é uma distração, mas juntando tudo, onde que você se completa. Eu acho assim, eu vejo que assim, o que eu me sinto é a felicidade plena do que eu faço, onde eu vivo, o nosso clima aqui é muito bom no distrito. Eu gosto daqui, eu não troco nem a Tangará, muito menos outra cidade, pelo meu distrito, não. Eu acho que é liberdade, é a natureza. Parece que você está dando vida a alguma coisa, apesar que você sabe que não é, né? Mas parece que você pega um pedaço de barro, se transforma num passarinho, se transforma numa flor, você transforma num objeto, um utilitário, alguma coisa. É impressionante, é só fazendo para saber. A minha relação com o cinema, ela é desde a infância. Ela parte do encantamento de criança com essa caixa mágica de projeção de imagem para o pensamento de querer fazer aquilo, né? Mas não aquilo na frente da câmera. Eu sempre quis desvelar como era fazer o por trás. O cinema ele foi cada vez mais sedimentando em mim, foi encontrando também outros parceiros, né? O parceiro da TV, de entender como a gente pode ter uma TV que pudesse ter uma grade de programação educativa, não tão Star System, né? Não tão hollywoodiana, americana, não tão colonizadora. Como pensar formatos de cinema, né, para se fazer com jovens, né, formação de plateia através do cineclube. Foi aí que os festivais de cinema também entraram na minha vida, no pensamento. Eu fui cada vez mais ficando dentro daquilo que, enquanto criança, eu tinha como sonho. E aí depois, no mercado, vivenciando o dia a dia e vivenciando principalmente a realidade de se fazer audiovisual em Mato Grosso, ou a realidade de se fazer audiovisual em Cuiabá, né? Eu fui batendo numa outra tecla, né? Que na verdade eu trago desde a graduação, que é a tecla da memória, que é a tecla do registro, que é a tecla da pesquisa, porque a gente faz audiovisual, a gente registra o espaço-tempo, né? Quando a fotografia surgiu e a gente escuta essas histórias, né? Que nas comunidades indígenas as pessoas, os índios pensavam que isso é uma liberdade poética, né? Que a fotografia ela capturava a alma,
né? Assim, daquele momento. E alguns estudiosos, a fotografia, ela captura um momento. E aí, se a gente pensar que essa imagem, seja ela estática, fotográfica, ou ela em movimento, como no cinema, ela desenvolve ali, naquele espaço-tempo, um corpo efêmero que existe naquele momento que a imagem, tanto no momento que a imagem foi capturada, quanto no momento em que a imagem é projetada. E depois ele se desfaz. Mas ele fica na nossa memória, ele reverbera. Então a gente pensar que esse registro, essa memória, né, dessa imaterialidade, ao mesmo tempo que é material, da sociedade que a gente está, ela é de extrema importância, porque só assim a gente vai poder ensinar, talvez seja forte a palavra, mas a gente vai poder mostrar, deixar para as sociedades que vão vir, para as crianças, né, ou para as futuras crianças que ainda não nasceram, para os futuros realizadores, o que se foi feito, como se foi feito, né, o porquê se foi feito, como era essa cidade, como era esse estado. Eu acho que hoje a gente vive um outro momento desse audiovisual. E a gente tem essa possibilidade de viver esse momento por conta das gerações anteriores, que fizeram um quebrar de pedras para que a gente pudesse ter uma atenção, ter de fato uma visualização sobre cinema e sobre audiovisual aqui. No final dos anos 90, meado dos anos 90, né, a gente passa a ter uma lei de incentivo estadual, que era a antiga Lei Hermes de Abreu, que inicia esse processo através de fomento de projetos culturais. E aí a gente inicia um processo de conseguir recursos públicos para poder financiar os filmes de realizadores. É assim que o Amaury Tangará, ele realiza o primeiro projeto de cinema em Mato Grosso, financiado, vamos deixar claro, financiado por uma lei, né, que foi o Pobre é Quem Não Tem Jipe. E o Amaury, depois a Glória, o Márcio Moreira, eles que são uma geração anterior à minha, eles abrem esse espaço, né, para que a minha geração comece então a entender os caminhos que eles percorreram, capacitar-se cada vez mais, né, e fazer com que a gente incomode, que seja necessário pensar nesse cinema, pensar em como fazer esse cinema, né? Se a gente olhar para trás, a gente tem o cinema de uma maneira, e aí o Luiz ele tem uma propriedade para falar, né? Mas eu não tenho como dizer isso. O cinema em Mato Grosso, ele está presente desde praticamente quando ele surgiu. A gente tem a captação de imagens em Cuiabá, que a gente pode dizer, a partir de 1923, quando Lázaro Papazian vem para a cidade. E talvez seja a pessoa que registrou a maior parte das modificações iniciais de Cuiabá. E eu estou falando de iniciais de uma capital totalmente bucólica, né, longe do grande centro, que vai passar por uma modernização. E aí uma das coisas mais emblemáticas é o registro da implosão da matriz, né, que o Lázaro registra. Do Lázaro, ele deixa isso para o filho, né, para o Gabriel, que continua esse registro de cidade. Ao mesmo tempo que aí a gente tem o advento da TV, que alguns realizadores, algumas pessoas que pensavam, né, ou que eram curiosos sobre a imagem, passam a fazer. Vem os anos 70, 80, a gente tem a Glória na TV, TVCA, produzindo materiais. Depois a gente tem a implementação do curso de comunicação na UFMT.
a TV o chegando, então a gente passa a ter um outro espaço para essa produção. Percebe que são espaçamentos de décadas, mas é um movimento contínuo, né? De alguém ou de alguéms que vieram, que abriram espaço para que daqui a 5, 10 anos surjam outras pessoas que tenham esses interesses comuns e continuem, que reverberem, que multipliquem isso. Então, se a gente trazer para esse tempo pós 2000, que faz parte mais especificamente dessa geração que eu trabalho, que eu faço parte, você tem a Kátia Meirelles e o Márcio Moreira, o Luiz Carlos também, o teatrólogo, né? Marcelo Camura, que desenvolvem um projeto muito bacana, que é o Imagens da Terra, né? Onde você vai ter o registro num formato documental, que a gente pode dizer, de espacialidades e de signos da nossa cultura, né? A gente tem o registro do São Gonçalo Beira-Rio, das ceramistas, da comida típica, né? Da música do siriri, cururu, do carnaval, né? Que se fala tem muito saudosismo dos carnavais de marchinha que aconteciam aqui, nos bailes do clube feminino. Então começa esse movimento, né? A Mauri também produzindo, né? Sobre o professor Carlos Reines. Você tem o Bruno, que talvez seja a expressão de jovem de 20 anos atrás, que personifica essa ânsia e essa busca do fazer audiovisual e registrar a cidade, né? O primeiro filme dele, que é o Baseado em Fatos Reais, e o segundo, que é o Comprometendo a Atuação, são 2 filmes que trazem um registro de Cuiabá, de determinados recortes de Cuiabá, né? Que são diferentes desses recortes da Cuiabá que o Márcio, que a Kátia faziam, que o Marcelo fazia, né? Nessas séries do Imagens da Terra, por exemplo. Você tem também, na mesma época, surgindo a Bárbara Fontes, né? Que ela traz um trabalho aí muito mais macro, falando em Mato Grosso, que é o trabalho sobre o Arndt Suxdorf, né? Que é um documentário, e depois Vila Bela de Colores. Posteriormente ela tem um registro sobre o Clube Sayonara, que representava uma parte da cuiabania, né? Você tem, né, o Rômulo Fraga também, Keiko Kamura, que vem nesse início de fazer, né? Aí você tem o Leonardo Santana, você tem a Lenissa Lenza, que participaram desse momento da virada dos anos 2000, né? O Júlio Bedin, também publicitário, mas que tem essa história de realizações audiovisuais. Dentro da universidade você tem o Evandro Birello, né? Registrando Cuiabá pelo olhar de estudante, né? Que a gente tem uma obra dele que é o Passa na Semana que Vem, que foi emblemática tanto para quem é da faculdade ou para quem é daquela época, né? Você vai ter, aí eu também apareço nessa, eu surjo nessa época, trabalhando com outros, mas produzindo também o meu primeiro documentário, que é o Alves de Oliveira, que ele vem muito dessa ânsia do registro da memória, né, que eu falei anteriormente, porque ele foi meu projeto de TCC, muito impulsionado, porque depois que eu fiz a disciplina de realidade regional, eu percebi que onde é que a gente acha os registros de comunicação?
aqui, que construíram, né, o setor de comunicação, a história da comunicação. Não estou falando imprensa, estou falando comunicação de uma maneira geral. Então, por exemplo, a Rádio Voz do Oeste, que foi o grande boom, né, de comunicação que a gente tinha aqui na década, final dos anos 40, início dos anos 50 e 60, ele teve um incêndio pavoroso, né, nos anos 80. Então, isso me incomodou muito. E por conhecer muito proximamente a história do Alves, né, e a importância que ele foi, a importância que ele teve na cidade, já que a gente está falando de Cuiabá, né? Foi alguém que viveu para Cuiabá e amava Cuiabá, e o pensamento dele enquanto empreendimentos de comunicação sempre foi para trazer a informação e enaltecer a cidade e o povo. Então, eu surjo aí, né? Eu consigo realizar esse trabalho que eu trago da faculdade. Ana Cláudia Simas, que era uma parceira que desenvolveu vários trabalhos comigo, também vem dessa leva. Carlos Augusto também vem dessa leva. E aí são pessoas que vão inquietando, né? A gente vai se inquietando. O Yuri Kopkak, né? Muito mais como um técnico, mas um técnico que, sem ele, talvez muita coisa não tivesse acontecido aqui. A Liana Camargo com Cristiano Costa, né? Que fazem dentro da faculdade um trabalho que é Cuiabá pelo olhar de Lázaro Papazian, que é um trabalho de fato de olhar para essa cidade, de mostrar como Lázaro olhou essa cidade, registrou Cuiabá. Então perceba que rapidinho eu começo a dizer vários nomes e a gente tem muitos outros, né? A gente tem a sedimentação da Glória Albuez como primeira mulher diretora, primeira mulher que dirige um curta-metragem em Mato Grosso, então isso é muito importante. Basicamente, a realização audiovisual aqui, que não estava na TV comercial ou numa TV educativa, que não tem tantos recursos para produção, né? Ela era sustentada, ou ela é sustentada, por editais de incentivo público, né? E aí a gente tem, em especial, e basicamente por um bom tempo, o edital estadual, né? Que era a Lei Hermes de Abreu, que virou Fundo de Cultura Estadual, ou, né, quando de repente começam a surgir governos municipais que também verificam que era importante ter leis municipais, editais municipais. E aí eu estou falando especificamente de Cuiabá, porque durante muito tempo talvez só Cuiabá tivesse esses editais que incentivassem os realizadores da cidade. Só depois da primeira década dos anos 2000 é que a gente começa a ter um aporte de editais em Lucas, Nova Mutum, Chapada, eu creio, Várzea Grande, Rondonópolis, né? Outras cidades começam a fazer essa produção, Barra do Garças, porque aí a gente tem a instituição da Universidade Federal e do Núcleo de Práticas, do núcleo do NPAV, né, de Barra do Garças, do Cine Roncador. Os cineclubes no interior também impulsionam isso, né, movidos pela experiência do Cineclube Cochiponés, que é um dos cineclubes mais antigos do Brasil, ainda em atividade, e ele é nosso. Então, a gente tem um movimento muito bonito. E também aí a gente tem que voltar a falar sobre a Universidade Federal, sobre o Cineclube, sobre o curso de comunicação, o antigo curso de rádio e TV, né, que virou finalmente o curso de cinema e audiovisual, que foi que era um projeto que a gente tinha, eu falo a gente enquanto setor, né, de audiovisual, que existia desde 2005 no pensamento de ter esse curso profissionalizante mais focado para audiovisual, para que não acontecesse, né, o que a maioria acontecia, as pessoas entravam para a rádio e TV porque queriam audiovisual, aí a gente fazia o rádio e TV, mas o nosso foco era audiovisual, então os trabalhos eram muito mais de audiovisuais do que de rádio, por exemplo, né? E a questão do curso nasceu de uma maneira ali,
né? E que hoje a gente vê concretizado pela Universidade Federal e muito pelo esforço do professor Moacir, né? Que é o coordenador do curso e que é um cara que formou muita gente, né? Gerações de realizadores que estão em atividade aqui no estado e no Brasil, né? A gente pode dizer assim. Aí a gente tem, depois dessa leva de realizadores que coabitam na minha época, você tem o Felipe Damian, a Ângela Coradini, que vem um pouco depois, você tem a Caru Roelis, que vem de dentro do Cineclube Cochiponés, né? Bolsista, a Iris, né? Que vem de Rondonópolis, certo? E produz registros de Cuiabá. Ela tem um documentário muito bonito sobre o Siriri Cururu. E depois ela faz o Rio Vermelho, né? E Maju, que é Marju, né? Que é um registro muito pontual. Você tem Luiz Marchetti, que volta para Cuiabá, né? Ele tem um trabalho que eu acho que é um dos trabalhos que mais registra a cidade, que é em cima de um roteiro da mãe dele, da Wanda Marchetti, que é um Doc TV, né? Que ele realizou sobre a oralidade de Cuiabá. Então, esse é um trabalho muito pontual. Você tem o João Bertoli, né, realizando. Você tem o Severino Neto, que surge ali 2011, na verdade 2009, 2008, por aí, fazendo algumas coisas, mas 2011 é o primeiro curta dele, né, que ele realiza, e depois Olha o Caminho. Mas o que eu acho mais incrível é a quantidade de mulheres hoje, né? Como eu falei da Ângela, você tem a Juliana Capilé, você tem a Samantha Codebella, a Caru, você tem eu, né? A Luísa Raquel, que representa o coletivo Quariterê, e a instituição do Quariterê, que é muito importante, né? Você tem a Daniele Bertolini, né? Você tem a Tati Mendes, que durante muitos anos, né, nessa parceria criativa que ela tem com a Mauri, ela produziu os trabalhos da Mauri e agora ela está na direção de trabalhos também. Olha como o movimento, né, o que eu falei, nada é estático. Esse movimento ele vai fazendo com que as coisas levantem, né, com que as coisas surjam. Então, a Cuiabá que a gente registra hoje, para além do progresso, né, para além das mudanças estruturais da cidade, ela é uma Cuiabá de outra cor, de outro sotaque, de outro som, da Cuiabá que foi dos anos 90, quando a Glória fez P.S. Glauber, Te Vejo em Cuiabá, que é um documentário belíssimo com Liu Arruda, né, sobre a Mostra Glauber que vinha para cá. Que é um material totalmente diferente da Cuiabá que eu rodei em 2006 sobre o Alves, né? Que é uma Cuiabá totalmente diferente da que vai ser daqui a 10 anos. Então olha a importância da gente registrar a cidade, da gente ter cada vez mais movimentos, né, de registro da cidade, realizadores que pensem em registrar esse espaço. E aí a gente pensa, nossa, tem muito produto. Sim, a gente tem muito produto realizado por realizadores locais em Cuiabá, em Mato Grosso. Mas ainda é muito difícil o acesso para a grande população. Então, esse material, às vezes, ele fica muito restrito aos guetos universitários, né? Como o Cineclube, por exemplo, a sessões de cinema que são feitas não só no Cineclube ou por um centro acadêmico, né? Por entidades como MT Cine ou como Quariterê, né? O Cine Teatro tem feito um trabalho, como o Sesc fez durante muito tempo e faz, né? De mostras periódicas, né? Mas aí você vê o número de pessoas que participa.
são ciclos de debate sobre determinados filmes, sobre determinadas imagens da cidade, né? Ainda é pequeno, porque a amplitude de divulgação é pequena. Hoje a gente tem as redes sociais e ela basicamente está ali nas redes sociais, numa mídia espontânea, em cadernos de jornal, né, dos periódicos que a gente tem, mas a gente não tem a entrada da grande massa. E aí eu estou falando de TV, como a TV Centro-América, por exemplo. É aí que eu acho que falta, porque a gente teria uma grande janela para ver esses produtos. Logicamente organizado de acordo com classificação etária e tudo mais. Porque aí a gente consegue ver o tamanho da cinematografia que foi feita aqui. A diversidade, porque a gente também não pode pensar que a gente só vai exibir, ou nesse mainstream, exibir materiais didáticos, educativos, né? A gente tem que ver, de fato, toda a textura visual que é realizada aqui. Durante muitos anos, a gente teve o Festival de Cinema e Vídeo Cuiabá, que eu acredito a esse projeto do Luiz, um dos grandes impulsionadores da minha geração, né? O Bruno vem desse movimento, a Keiko vem desse movimento, o Júlio vem desse movimento, o Rômulo vem desse movimento, o Evandro vem desse movimento, eu venho desse movimento, a Liana, Cristiano, Marcelo, a Baraldi vem desse movimento. Pessoas que hoje são referências, né? Vêm desse movimento do Festival de Cinema e Vídeo de Cuiabá, que durante anos era a nossa janela de contato com filmes que eram nacionais, mas não estavam nos circuitos comerciais, e dos produtos realizados aqui. Depois de um tempo, surge a Mostra de Audiovisual Universitária, que hoje se chama Mauau, porque ela se tornou latino-americana, que ocupa um espaço dentro da universidade, e depois, quando a gente tem a 13ª mostra, que a gente se torna latino-americana, a gente tem um outro espaço. Você tem também o Festival de Cinema Feminino, Tudo Sobre Mulheres, que a Daniele Bertolini, fazia em Chapada dos Guimarães, agora está realizando aqui. Eu fui produtora desse festival durante 4 edições. A gente teve também o Guará, Festival de Cinema e Vídeo Ambiental, né, que teve 3 edições. Depois disso a gente tem o Cinecaus, que é um público muito específico, né, que a Eliette alavancou, trouxe, que é uma outra mostra que aconteceu. E a gente tem mostras, né, que são de fora, que vêm para cá, principalmente aqui no Sesc, como a Mostra de Direitos Humanos, né, que a Keiko é produtora disso há um bom tempo, realizando aqui. O Sesc institui depois a Mostra Sesc, traz para cá para realizar. Então, mas mesmo assim, quando a gente fala dos espaços de exibição, o que eu falei no início, são guetos. Você tem sempre o mesmo, praticamente a mesma plateia, que vai de um para o outro, que vai assistindo. Você não tem essa amplitude que talvez o espaço dentro de uma TV pudesse trazer para a gente. E aí, pensando a questão de renda, né? A gente vai dar espaço só para eles mostrarem, porque todo mundo faz o filme e coloca embaixo do braço. Não. A gente não faz filme para colocar embaixo do braço ou colocar no Lattes, colocar no currículo e dizer que sou cineasta. Eu faço porque é a minha forma de arte de expressar. Mas para além disso, é o meu trabalho. Trabalho é renda.